Hoje eu quero mostrar para vocês a minha experiência com abóboras, né? Mostrar o que eu produzi, o que não produziu. Eu plantei mais de 15 pés de abóbora e alguns produziram, outras não. Fiz polinização manual, fiz polinização com as abelhas, então eu fiz bastantes testes aqui, né? Eu vou passar para vocês aqui. Esse pedaço aqui, por exemplo, tá vendo? Todo esse pedaço, ele não produziu nenhuma abóbora. Eu repito, ele não produziu nenhuma. Apesar que esses pés aqui são novos, com exceção desse verde amarelo aqui mais intenso. Este pé, ele está aqui mais ou menos uns 6 meses, eu acho, 5 a 6 meses. Não produziu nada. Deu muitas flores macho, mas nenhuma flor fêmea, nenhuma abóbora. Aí eu resolvi plantar outros aqui, né? Acabou que nasceram todos. Eu pensei que nem ia nascer, a semente estava na geladeira. E eu resolvi plantar e nasceu tudo. Foram vários pés aqui, eles se juntaram e eu deixei. Tá aqui tudo junto, né? Mas nenhuma abóbora até agora. Então, se você tem um pé e não está produzindo, é um pouco de paciência. Às vezes demora um certo tempo. Eu vou mostrar para vocês agora um outro pé aqui, que esse produziu bem. Eu acho que produziu melhor. Tá vendo que eu vou até contar com vocês a quantidade de abóboras. Ó, ele produziu aqui 1, 2, 3, mais outra, 4 abóboras. Vamos ver aqui. Mais uma, 5, né? Estão vendo ali? 5 abóboras. Mais outra ali. 6. Certo. Esse pé aqui, ele foi diferenciado, ele foi o que mais produziu de todas. Mas ele teve algo que eu fiz nele que assim, intensificou e que fez produzir mais, que foi eu podei bastante. Todas as vezes, porque é o seguinte, ele saiu 2 ramas aqui, eu vou mostrar para vocês. Ele saiu 2 ramas aqui, ó, principais. Tá vendo? Inicialmente ele saiu essa rama principal e essa aqui, ó. Eles vieram juntos. Foram 2 inicialmente, né? Elas saíram, essas ramas, e foram, tá? 2 ramas. Aí o que eu fiz? Quando ele chegou mais ou menos aqui, nesse ponto, foi mais ou menos aqui, depois desse pé de manga, eu comecei a podar. Ele começou a soltar galhas secundárias, né, e terciárias, quer dizer. Aqui começou a soltar, tá vendo? Ele tem a principal, né, que é aquela maior, se vocês estão vendo. E vou chegar perto para vocês verem com clareza aqui. Tá vendo aqui, ó? Essa é a principal. Isso. Então, a partir do momento que eu comecei a podar, ele começou a soltar galhas secundárias, tá vendo? Várias galhas. E justamente essas galhas secundárias, tá vendo? Que produziu os frutos, né? Essa principal não, ó. Tá vendo? Ela principal é a guia, né? Então, a partir do momento que eu comecei a podar, aí começou a nascer essas galhas, tá vendo? Ó? Nasceu uma galha aqui, nasceu outras. Assim, onde eu fui cortando, ela foi nascendo galhas, né? E nessas galhas que foram produzindo. E eu comecei a podar bastante, e mesmo assim demorou um tempo, tá vendo? Tanto é que depois que eu comecei a podar, nesse ponto, olha o quanto ela andou ainda, ó. Ela ainda andava ainda, e a hora que eu podava todo dia, eu cortava. Como que eu faço a poda? Simples aqui, eu corto o broto aqui, ó. Você corta esse brotinho aqui e come, né? E você pode fazer um refogado, ó. São vários aqui, tá vendo? Então eu comecei a cortar, e comecei a cortar direto, assim, né? Eu dava o broto, eu estava cortando. E foi aí que ela reagiu, né? E deu essa quantidade de abóboras, né? Mesmo andando bastante ainda. Então, assim,
Então tem dois pontos. O primeiro é que demora um tempo, né? Você plantar o pé de abóbora, ele vai demorar um tempo. E depois convém assim você retirar, tá vendo? Ó? Todos os brotos. Você tem aqui, ó, e tira o broto. Ó. Quebrou o broto, isso, tá vendo? Faz um refogado ou joga fora, o que você quiser. Mas aqui ele dá um refogado gostoso, tá? E é isso aí, entendeu? Esse é o ponto do pé de abóbora que deu mais abóbora de todos. Eu vou mostrar para vocês agora um outro aqui, que já até morreu, né? Porque praticamente, aí tá vendo esse espaço aqui? Esse espaço todinho foi o primeiro. Ele deu uma abóbora, eu não mexi nele, eu deixei do jeito que estava. Ele ficou o tempo todo, né? E deu apenas uma abóbora, esse pedaço aqui. E depois tem aquela quantidade de um outro pé, tá vendo? Ele foi até ali. Esse, ele deu um pouco mais. Ele deu algumas, né? Eu também comecei a podar mais ou menos por aqui, ó. Foi quando eu comecei a podar o pé, né? E ele começou a soltar as galhas secundárias, tá? Ele tem a principal, né? E eu comecei a podar, ele deu secundário e começou a dar mais abóboras, né? E deu... Tem até aqui duas aqui, ó. Uma, duas abóboras. Tem outra ali, não sei se dá pra vocês verem. Mais ou menos naquele ponto, ó, tá um pouco difícil chegar lá. Tem mais uma outra aqui, ó. Isso, tem mais uma aqui. E eu já comi também daqui, já comi acho que 3 abóboras, se eu não me engano, já desse pedaço aqui também. E mais uma outra parte aí da continuação que eu vou mostrar para vocês, que também foi o mesmo caso. E essa mesmo eu podando e tirando os brotos, ela produziu uma abóbora. Então, às vezes é um pouco relativo, né? Qual pé que dá mais ou não, né? Então, ali, ó, para vocês verem, ali ela tem uma abóbora ali, ó. E eu podei bastante esse pé, eu não queria que ele adentrasse aqui as plantas aqui, as mudas que eu tão recente, né? Então esse eu podei muito mesmo, eu não deixei ele avançar. Ele deu aquela abóbora só. E meu pai também, ele me deu uma dica. Ele disse que se você quiser adubar, né, esse adubo químico, ela produz mais, né? Mas no meu caso eu usei, para falar a verdade, eu não adubei. Eu coloquei terra no pé, né, que eu fiz, apenas isso. Coloquei algum esterco aí de orgânico. Eu não fiz muitas, né, eu não fiz uma adubação específica não. Então é isso aí, fica aí a dica para vocês, né? Vocês que estão plantando abóbora, né? E quer uma noção. Então eu estou aí mais ou menos uns 8 meses, 7 meses com esse pé de abóboras, né? Fiz bastante testes, eu postei vários vídeos no canal, né? E talvez este seja o ano, né? 2022, 2023, que eu vou produzir mais abóboras, né? Porque eu tenho bastante mudas, né? Vocês estão vendo aqui. E essas mudas vão crescer, né? E menos sol, menos espaço. E eu provavelmente não terei tantas abóboras assim para poder fazer outros vídeos, né? E demonstrar a quantidade de experiências que eu fiz aqui nesse lote aqui, né? Eu fiz muitas experiências, plantei bastante abóbora, né? E colhi até uma quantidade satisfatória, né? Então, algumas abóboras aqui, né? Para vocês também terem uma noção aqui, ó. Essa aqui é a paulista, a abóbora paulista, tá? Tá vendo? É a abóbora paulista. E essa outra aqui é a abóbora baiana. E para falar a verdade, essa aqui é uma abóbora híbrida. E o que eu fiz? Eu polinizei com aquela outra, aquela que não deu abóbora verde e amarela. Eu usei o pólen masculino dela nessa aqui, tá vendo? Ela nasce às vezes um pouco diferente também. Eu tenho percebido isso.
E ela não tem linha, tá? Essa abóbora é uma abóbora gostosa, tá? De comer. Todas as duas, essa e a paulista, é muito boa. Eu recomendo vocês plantarem qualquer uma das duas, tá? Esse pé, no caso, ele não cresceu tanto como as outras, mas eu tive dessa abóbora aqui e dessa outra aqui que cresceram mais, tá? Essa tá um pouco pequena, não sei ainda se vão crescer, né? Mas eu recomendo vocês plantarem essa abóbora. A paulista e a baiana são abóboras muito boas. Então agora, finalizando o vídeo, né? Mostrei tudo para vocês, expliquei sobre a minha experiência com abóboras, né? E fica aí, vocês que vão cultivar, né? Esse ano ou ano que vem, dependendo, porque depende da estação, né? A abóbora não gosta muito de frio. Convém vocês plantarem depois do frio, tá? Então um abraço para vocês aí e boa sorte nas plantações de vocês.